Êxodo, capítulo 38. O altar do holocausto. Fez o altar do holocausto de madeira de acácia, de 3 côvados de altura. Era quadrado e tinha 5 côvados de comprimento e 5 de largura. Fez-lhe os chifres nos seus 4 cantos, de modo que os chifres formavam uma só peça com ele, e o cobriu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os recipientes para as cinzas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, debaixo da borda ao redor, que chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 extremidades da grelha de bronze para as varas. Fez as varas de madeira de acácia e as cobriu de bronze. Meteu as varas pelas argolas aos lados do altar, para com elas se levar o altar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. O átrio. A seguir fez o átrio. Para o lado do sul, as cortinas do átrio eram de linho fino, trançado, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos dessas colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado do norte, as cortinas eram de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da porta do átrio, de ambos os lados, as cortinas eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. A cortina da porta do átrio era de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino trançado, obra de bordador. Tinha 20 côvados de comprimento e, conforme a medida das cortinas do átrio, 5 côvados de altura. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, o revestimento dos seus capitéis e as suas faixas de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a lista das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata recolhida dos recenseados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Os 1.775 ciclos foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para as faixas. O bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação,
o altar de bronze e a grelha de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. E essa leitura foi feita na Bíblia Thompson, tradução Almeida, edição contemporânea. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com um amigo que também vai gostar desse conteúdo. Eu te vejo no próximo capítulo.